Vamos lá. A economia brasileira desacelerou no terceiro trimestre, o PIB do Brasil cresceu 0,4 entre julho e setembro, depois de uma expansão bem mais forte de 1,2 nos 3 meses anteriores. Além de mais fraco, o desempenho também veio abaixo do avanço de 0,6 que o mercado esperava. Ou seja, o que vocês querem que eu fale? Tá? Vamos lá. Os dados divulgados nessa quinta-feira estão no espelho retrovisor. Só que olhando para o horizonte da economia brasileira, as notícias não são melhores. A tendência é que o processo de desaceleração continue. Segundo o Itaú, o enfraquecimento do PIB era esperado em um sinal de desaceleração no segundo semestre, devido à redução da renda disponível e ao efeito defasado da política monetária contracionista. Beleza, isso aqui já era esperado. O que é a política contracionista? É a hawkish, que aumenta a taxa de juros para tentar segurar o mercado. Já expliquei isso aqui milhões de vezes, para quem não sabe. Se não tiver um vídeo de corte esperado para isso, a gente me pede que eu mando para você qual foi o vídeo que eu explico isso aí legal. Aliás, vou deixar um recadinho aqui. Esse canal aqui agora vai ser dedicado a só as lives, e eu estou abrindo um novo canal que vai ser os cortes do Imigrante Investidor, onde eu vou cortar as lives em trechos mais interessantes e postar lá. Então, quando sair, vai lá e segue lá, tá bom? Pra gente começar esse canal aí. A mesma política monetária contracionista aqui no exterior deve continuar pressionando a economia brasileira. O que é louco é o seguinte, fala Aurelião, boa tarde. O mundo geralmente trabalhava até 2020 dessa maneira. Você tinha, sei lá, os Estados Unidos com PIB crescente forte, economia dovish, o bagulho e tal. E a Europa também talvez crescendo e forte, as duas juntas, aí isso puxava os países emergentes, mas tinha um país que subia mais, não dava conta, daí ele dava aquela contracionada na política. Aí de repente a Europa dava uma contracionada, Estados Unidos mantinha lá em cima, depois a Europa voltava, os Estados Unidos cortava, e fez isso aí nos últimos 40 anos, a economia ela não era sincronizada no mundo. Então você teve a época do Japão, a época de ouro do Japão, pós-guerra, né? Que o Japão cresceu muito. No começo dos anos 90, o Japão também bombou, cara. O que você comprava no mundo era japonês. Aí vem a China ali de 95 pra cá, né? De 2000 pra cá, vai. Vem a China bombando, a economia crescendo pra caramba. Tudo que você conhece é chinês. Então você vê países subindo e descendo, ganhando força, né? E tudo mais. A China cresceu tanto que agora, hoje, ela já é comparada aos Estados Unidos em termos econômicos, né? E você vê Catar, que agora está sediando uma Copa, que era Catar e Dubai, né? Eram vilas de pescadores lá, era no meio do deserto, não tinha nada, né? Então, hoje são grandes potências mundiais. Se você pegar uma foto do Catar ou de Doha, né? Porque Doha é a capital do Catar, ou de Dubai, né? Você vai ver que era areia há 30 anos atrás. Então você vê que a economia ela veio de uma maneira não sincronizada, né? Desincronizada. Porém, teve um fato que fez a economia do mundo inteiro tomar a mesma atitude, ou pelo menos praticamente as mesmas atitudes, que foi a Covid. A Covid fez com que o mundo inteiro entrasse no uníssono. Fique em casa, não vamos só vai trabalhar algumas profissões muito especializadas, e o resto, quem puder, fica em casa para tentar conter a doença e tudo mais. O mundo inteiro praticamente parou, né? Pelo menos as principais economias, tá? Fizeram isso. E o efeito disso é praticamente o mesmo no mundo inteiro. Alguns um pouco mais fortes, outros um pouco mais fracos. E o Brasil também entrou nessa onda, mas o Brasil foi um dos primeiros a rapidamente conter o crescimento do consumo com um aperto monetário. E isso fez com que o Brasil deu uma puladinha na frente dos outros. Lembra que passava no Fantástico a corrida dos cavalos? Sim, o cavalinho do Brasil estava um pouquinho na frente ali, né? E isso estava indo muito bem. Então o Brasil estava com boas perspectivas para 2023. Tipo o famoso agora vai. Eu estava ontem em reunião com o pessoal do Sebrae aqui na minha escola, e eu falei justamente isso para a Thaís. Eu falei, olha, a sensação que eu tenho para 2023, que eu tinha para 2023, é a mesma que eu tinha em 2020, quando o Bolsonaro assumiu. Na verdade, ele assumiu em 2019, não foi um ano ok, mas a gente vinha ali de uma inércia da economia ruim, que foi a primeira metade da década de 2010, né? Então a última década estava começando a se recuperar, então 2020 vinha como
uma nova década, né, um novo presidente, um novo tipo de economia, um pensamento mais de direita, uma abertura de mercado. E aí eu falei, agora vai, agora vai, agora vai. E esse agora vai parou em março com a Covid, né? Mas a sensação que eu tenho é que agora vai em 2023, porém, estamos tendo um balde de água fria. Eu falo que o Brasil, eu não sei, deve ter alguma zica, né? Alguma bruxa botou uma maldição no Brasil e desde 1500 esse lugar aqui sempre é o país do que agora vai e nunca chega lá, né? Mas vamos lá. Tudo isso, olhando o mundo inteiro, a gente tem o mundo inteiro tentando contrair sua economia hoje, né? O mundo inteiro está tentando contrair sua economia. Então, é o que ele acabou de colocar. Ele resumiu tudo isso que eu expliquei nessa frase aqui, ó. Tá? A mesma política monetária contracionista aqui no exterior pressiona a economia brasileira. Tá? Fala, Robson. Fala, Marcelão. Beleza? Bom, continuamos vislumbrando uma desaceleração da demanda doméstica em componentes cíclicos, decorrente principalmente da esperada desaceleração da economia global e dos efeitos de uma política restritiva do Banco Central, disse o Santander. Entre os fatores externos que devem pesar sobre o PIB brasileiro daqui para frente estão a inflação nos Estados Unidos, que vem reforçando o Federal Reserve, o Fed, a ser agressivo no aumento da taxa de juros por lá. A guerra da Rússia e da Ucrânia pressiona o preço das commodities, como grão, petróleo, e a política do Covid-0 na China também é outro fator. Tá? O avanço de 0,4 registrado no terceiro trimestre ante o segundo trimestre fez o PIB do Brasil ficar 4,5% acima do nível do quarto trimestre no período de 2019, no período pré-pandemia de Covid-19, segundo o IBGE. Embora tenha desacelerado, o PIB brasileiro alcançou no terceiro trimestre o maior patamar da série histórica iniciada em 96. Olha como é bom, né? Ó, tá vendo? Com a comparação do terceiro trimestre de 2021, o PIB acrescentou uma alta de 3,6% entre julho e setembro, em linha com a mediana das previsões. Ainda segundo o IBGE, o PIB do terceiro trimestre de 2022 totalizou 2,5 trilhões. Então, vamos lá. De novo, hein? Vamos lá. PIB crescendo. PIB crescendo, tem gente que fala assim, eu não como PIB, né? Eu como arroz e feijão. Mas o PIB é resultado de um Brasil gerando riqueza, produzindo riqueza, tá? E aí o PIB vinha crescendo, mesmo com todos esses problemas, o mundo tal, a gente tinha chance de ver o Brasil crescer nos próximos anos. Mas começa a fazer uma mudança. E agora a gente tem um PIB com previsão negativa para o ano que vem. Entenderam? Bom, entendedores entenderão. Louco, né? Louco isso aí. Às vezes dá uma travada aqui porque eu fico pensando em tudo que está rolando, né? Tudo que está rolando e tudo que pode ser. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que é geração de riqueza, né? As pessoas entendem, existe uma frase que é muito padrão por aí, que é, dizem que a economia é um jogo de soma zero. Não vou nem falar isso aí porque isso é meio clichê. Mas entenda o seguinte, tem gente que entende que para um ser rico, o outro tem que ser pobre. Não está errado, mas não está certo. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem grandes empresas girando dinheiro, gerando riqueza, você tem uma circulação maior daquela grana, você tem mais pessoas empregadas, você tem mais imposto recolhido, então o país tende a crescer. E aí, para o país crescendo, até aquele cara que está lá na ponta da linha, aquele carinha assim, aquele que, que é pobrezinho, até ele é beneficiado. Porque talvez ele ganhe um aumento, ou ele talvez ganhe mais, ou talvez ele tenha mais demanda, ou talvez ele tenha que fazer mais hora extra, mesmo que ele tenha que trabalhar mais. Né? Mas pelo menos ele tem emprego, ele tem trabalho. Né? Então todo mundo ganha. As pessoas acham que o PIB não alimenta, né? Eu comecei com essa frase, o PIB não enche a barriga. Pô, enche sim. PIB, dólar, todos esses números que o brasileiro não faz, ele faz questão de não entender, tá? São importantes. Tá? Não tem o que fazer. O brasileiro faz questão de não entender o que é PIB, de não entender o que é o dólar, né? Taxa de câmbio, de não entender o que é bolsa de valores. Mas vai perguntar quem foi eliminado da Fazenda, que daí o brasileiro sabe de cor. Né?
Minha live foi derrubada aqui, né? Na audiência dela. Por quê? Porque a galera só quer saber de Copa agora. Só Copa. Bom, por diversas vezes o setor agropecuário livrou a economia brasileira de um desempenho ruim. Mas no terceiro trimestre desse ano a história foi outra. O PIB do setor caiu 0,9 nos 3 meses encerrados em setembro ante o trimestre anterior. Na comparação com o terceiro trimestre de 21, o PIB da agropecuária subiu 3,2. Esse recuo de 0,9 na comparação trimestral foi a principal surpresa nas projeções, disse o BOFA, Bank of America, que atribuiu o desempenho ruim à redução da produção de cana-de-açúcar e mandioca, somada às questões climáticas que impactaram a cultura da soja. Tudo bem, então estamos falando mais de clima, né? Do lado da indústria, o PIB subiu 0,8 e na comparação também avançou 2,8 na comparação anual. Mas se a agropecuária... mas eu odeio quando eles reiniciam o site. Cadê? Mas se a agropecuária surpreendeu negativamente entre julho e setembro, o mesmo não aconteceu com os serviços. O PIB de serviço subiu 1,1 na base trimestral e 4,5 em termos anuais. Cara, 4,5 nos termos anuais, isso é muito bom. Já o consumo das famílias, olha aí, ó, já o consumo das famílias subiu 1% no terceiro trimestre ante o segundo. Na comparação com o terceiro trimestre de 2021, o consumo das famílias mostrou uma alta de 4,6%. O desempenho da economia no terceiro trimestre teve condições positivas nos principais setores econômicos do lado da oferta e do lado da demanda, com impulsos positivos os 3 principais componentes da demanda doméstica, disse o Goldman Sachs em nota. Os gastos do governo, por sua vez, subiu 1,3%. Na comparação com o terceiro trimestre, o consumo do governo mostrou alta de 1%, de acordo com o IBGE. Tá? A pandemia ainda deixa rastros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, revisou o crescimento do PIB para uma alta de 5%, ante o avanço de 4,6% estimado anteriormente. As revisões foram feitas juntos com as contas nacionais trimestrais do terceiro trimestre, incorporados os dados definitivos do PIB, ou seja, já estava aí feito certinho. Deixa eu entender. Segundo Rebeca Pares, coordenadora do IBGE, as revisões anunciadas este ano foram maiores do que o padrão porque o PIB anual de 2020 captou o auge dos efeitos do Covid-19. Com isso, o peso da agropecuária no setor passou de 4,9 para 8,8. Tá bom, chato. Tá bom, acho que vocês entenderam, né? Tá aí. Teremos uma retração do PIB e isso não é bom para ninguém, tá bom? Isso não é bom para ninguém.